Hi, everybody. We are in Quilombo ESP class today. Is our class free. Então, a gente está no Quilombo Inglês Técnico e estamos na nossa aula 3, em que a gente está falando sobre falsos cognatos. Estamos concluindo, na verdade, esse material para ver um outro material que dá continuidade a esse ponto. Mas antes, eu acho importante dar uma revisada na aula anterior. Eu falei logo no início aqui da nossa troca que tem um link de presença para quem quiser registrar aqui a participação. Então, está aqui o link, botei no chat. E esse link de presença também está no nosso caderno virtual, que pode ser acessado pelo Google Classroom, pelo Google Sala de Aula, ok? Bom, o que nós vimos na aula passada? Esse material aqui é sobre false cognates, falsos cognatos, né? Então, lembrando que são palavras que se escrevem de forma semelhante àquelas que a gente está acostumado, né, com o som, mas nem sempre significam a mesma coisa com essas palavras que elas se parecem, né? Então, a gente viu aqui uma listinha com 10 falsos cognatos. A primeira, attend the telephone. O attend parece atender, mas não é. A segunda, I haven't been studying too much, actually. A palavra actually parece muito com atualmente, mas também não é. A C, her boyfriend is so educated. Educated lembra muito educado, e também não é. I eventually play soccer. Eventually é muito parecido com eventualmente, e vimos também que não é. Então, como é que a gente faz esse exercício? A gente troca as palavras em itálico pela cognato real, pelo significado real que está nessa caixinha em cima. Então, todas essas palavras que são falsos cognatos têm uma grafia correta que está na caixa lá no alto. Então, além do eventually, tem aqui o novel na letra E, que não é novela, library na letra F, que não é livraria, na G, legends, né, parece legenda, mas não é, na H, particular, parece muito particular, mas também é um falso cognato, na I tem stranger, que tem tudo a ver com estrangeiro, né, mas também não é estrangeiro, é um falso cognato, e na J, sympathetic, que lembra muito a palavra simpático, mas também não é. E aí a gente tem essa caixinha aqui com as correspondentes, né, de cada uma delas, para a gente não cair nessa armadilha do falso cognato. Então, vamos lá. A primeira palavra, bookstore, depois subtitles, polite, nice, sometimes, lately, answer, foreigner, private e soap opera. Então, essas são as palavras que a gente vai usar para trocar aquelas que estão em itálico embaixo. Então, alguém tem alguma dúvida sobre essas palavras aqui da caixinha? Alguma palavra que não conheça? O significado, a pronúncia, e queira dar uma checada antes da gente recapitular o exercício? Ah, não achei o homework, a Fernanda falou. Então, o homework, ele aparece aqui, ó, na segunda página. Tem a primeira página, aí o homework estava aqui, ó, era isso aqui. Era para você conectar essas palavras aqui, que são falsos cognatas. Diáfano. Eu respondi tudo da primeira vez, eu não sabia que era de 2 Ah, semanas. então foi Tá isso. certo. Beleza. Na primeira aula, o homework foi só essas letras aqui, da letra A até a J. Aí, no segundo encontro, já foi esse aqui, né? Que foi a segunda parte que a gente vai corrigir hoje. Mas aí eu estou dando uma repassada em cima, que pode ter alguém que não estava aqui no encontro passado e aí não lembra essas palavras, né? Estou perguntando se alguém tem dúvida sobre essa aqui da caixinha, que a gente vai recapitular rapidinho para poder corrigir o homework e ir para o próximo material. Bom, se não tiver dúvida, vamos lá então. A primeira, answer, né? A gente falou muito sobre ela, o pessoal falou que era answer the telephone e não attend the telephone. E aí a pergunta era, né, que é até o dever de casa, se attend não é atender, e atender é answer, a correta que era answer the telephone, o que é attend, então, nesses significados que estão aqui na segunda página? Alguém tem uma ideia? Attend. O que é isso? É frequentar, assistir, solidário, especial, lendas. O que é attend? Não? Nobody.
Ninguém vai arriscar essa? Attend. Ah, não consegui acesso ao Google Sala de Aula. Teve uma aluna também dizendo que clicou no link e não conseguiu. Deixa eu entrar aqui de novo. Vou entrar aqui ó, de novo no Google Sala de Aula e ver se eu consigo gerar um outro link. Deixa eu ver aqui. Google. Pronto. E esse. Ó, vamos ver se agora vai. Está carregando. Gerar link. Pronto. Aqui. Ela também, que às vezes pode da turma. Coisas. Link em cima e código embaixo. Ver se você poder. E aí, gente, estava lá attends, né, na letra A, e a gente viu que a palavra attends é um falso cognato. Então, se attends não é atender, qual dessas palavras aqui nesse quadrinho representa o significado de attend? Alguma ideia? Eu posso falar, por exemplo, I attend the club. I attend the club. O que é isso? I attend the club. Eu atendo o clube? Attend não é atender. É isso aí. Eu frequento o clube. I attend the club. Pessoal cristão, por exemplo, fala I attend the church. Eu frequento a igreja. I attend the church. Ok? Maravilha. Obrigado. Então, attend é o verbo frequentar ou assistir. Você pode falar também I, no passado, né? Um sufixo do passado é o ed. I attended the meeting. Está escrito aqui, né? I attended the meeting. Eu assisti à reunião. I attended the meeting. Tanto que para a escola, né, a gente fala I attend school. Eu frequento a escola, assisto às aulas, ok? Vamos lá, então. Próximo era a palavra, na número 2, a gente tinha aqui, ó, number 2. Letra B. I haven't been studying too much, actually. Não tenho estudado muito, actually. Só que esse actually não é atualmente, né? A gente viu que actually não significa atualmente. E como é que eu diria esse atualmente, né? Aqui, nas palavras do quadrinho, a gente viu que a palavra mais próxima de atualmente aqui era lately, quer dizer ultimamente, recentemente. Então, I haven't been studying too much lately. Então, lately era o correto. E aí, como é que significa esse actually, né? Olhando lá no quadrinho. Significado da palavra actually, assistir, frequentar, finalmente. Verdade. Na verdade, agora sim. Inclusive, os americanos usam muito essa palavra quando estão falando. Na verdade, hoje está muito quente, né? Actually, it's very hot today. É muito usado na língua falada em inglês, ok? Vamos lá. Terceira. Gente, de novo, ó, vou colocar o link aqui da chamada de hoje. Botei no iniciozinho da aula, mas muita gente não tinha chegado ainda. Então, vou colar de novo aqui, ó. Lista de presença. Para ter controle, né, da assiduidade, para eu saber se faz sentido abrir mais vagas para outros alunos, enfim. Tá aqui, lista de presença e o link. Continuo sem acesso e não deixa eu colocar o código. Podemos ver isso depois. Tudo bem. Beleza, Beatriz, vou ver. Deixa seu e-mail aqui, que eu acho que tem um jeito lá que a gente bota a pessoa para dentro. Acho que tem um esquema lá que a gente tem um botão que bota o e-mail dela. Se não me engano, tem que ser e-mail do Google, que você já insere a pessoa direto na turma. Acho que tem essa possibilidade no Google Meets. Eu tenho a impressão que antigamente, quando eu usava mais essa plataforma, tinha uma coisa assim, inserir aluno, um negócio assim. Aí vou ver aqui como é que faz, e aí tento te colocar. Não estou visualizando aqui agora, mas tenho quase certeza que tem um... tá aqui, ó, pessoas. Professor, tem um mais. Tá vendo? Ó, digite o endereço de e-mail. Tem sim. Dá para inserir pelo e-mail, tá bom? Cadê? Manda seu e-mail aí que eu já achei. Eu mandei aqui no chat, tá? Obrigada.
Ah, tá ótimo. Acabei de fazer lá. Depois você vê se inseriu você, senão a gente pesquisa de novo aí o que que faz. Aqui para mim apareceu convidar. Não é possível convidar. Ah, você está usando um domínio de empresa, tá explicado. Tem que ser um domínio pessoal. Não pode ser um domínio de empresa, tá bom? Você está com o domínio da USP. Aí ele não É aceita. que esse era Google, mas eu vou ver eu vou ter um outro que eu vou ver se É um funciona. Gmail, um e-mail que não seja de empresa, que não seja corporativo. Porque esse aí já é de estudante por outra empresa. Ele não deixa duas empresas terem o mesmo domínio. Ok. Acho que tem uma outra aluna também com esse problema. Depois eu vejo com ela. Então, gente, coloquei de novo o link da lista de presença para poder ter um controle aqui e saber se faz sentido abrir mais vagas para essa turma, ok? E aí a próxima foi, a gente viu actually, na verdade, que lately é a palavra correta. Olha a terceira, né? Her new boyfriend is so educated. E a gente viu que educated não era educado. E aí na caixinha vimos que a palavra correta aqui era polite, que é uma pessoa polida, que tem boas maneiras, né? Que, enfim, tem postura. E aí, o que quer dizer ser educated, então, já que ele não é polido, né? Qual desses significados aqui atrás tem a ver com educated? Instruído. Perfeito. Então, educated é quem concluiu um curso, quem tem uma certificação, um diploma. Então, na verdade, é o graduado, né, que a gente fala. E aí, na próxima, a eventually play soccer. Vimos que eventually não é eventualmente. Eventualmente é a mesma coisa que às vezes, né? E às vezes, em inglês, tá aqui na caixinha, deixa eu marcar aqui. Sometimes. Some é algumas. E times, vezes. Algumas vezes, sometimes. Então, o certo seria I sometimes play soccer. Aí sim, a frase estaria certa, né? E aí, já que eventually, na verdade, não é eventualmente, e eventualmente é sometimes, o que quer dizer eventually, então, né? Nesses sentidos aqui de baixo. Eventually já foi assistir frequentar, já foi ah, na verdade, já foi instruído. Então, esse evento ele é no final das contas, né? Finalmente, por fim. Então, essa é a correção do dever de casa. Eventually, finalmente. Ok? Próximo. I can't believe you watch this novel every day. Olha como a palavra novel é idêntica à novela, né? Mas nós vimos que novela é essa aqui que eu marquei agora, soap opera. Essa é novela. Então, se novel não é novela, o que é novel nessa caixinha, né? Novel é um tipo de obra, é um romance, maravilha, romance literário, romance escrito, né? Desses que a gente tem, tipo Moreninha, né? Senhora, tem vários livros aí da literatura brasileira que são romances, né? Perfeito. Próxima, agora a gente vai para a letra F. I need to go to the library to buy free English books. Então, aqui está escrito que eu preciso ir para library to buy free English books, para comprar 3 livros de inglês. Só que library não vende livros, porque library não é o que parece ser, né? A palavra parece muito com livraria, library, library. Só que, em inglês, livraria, a gente já viu aqui, ó, estou marcando, é a palavra bookstore, né? Store é loja no inglês britânico, americano, quer dizer, e shop é loja no inglês britânico. Então, em Londres, eles chamam livraria de bookshop. Nos Estados Unidos, de bookstore, né? Perfeito. Então, se library não é livraria, o que é library, então, né? Nessas palavrinhas aqui de baixo, para a gente corrigir. Alguma ideia do que é library? Biblioteca. É isso. Perfeito, ótimo. Então você só pega livros emprestados lá, você não compra livros, né, na library. Então essa era a sacada desse daqui. E aí o próximo, letra G. You must watch that movie with English legends. Só que legends não é legenda, né? Legends não corresponde essa palavra. Para falar de legenda, estava aqui na caixinha que a gente viu,
Deixa eu marcar. Subtitles, né? Essa sim é a palavra para legenda. Subtitles, subtítulos, né? Bom, então, legends quer dizer o que aqui na nossa caixinha de baixo, né? Legends. Lendas. É a palavra lenda, perfeito. Então, legends é a palavra lenda. Inclusive, deixa eu ver se tem um dicionário aqui para a gente ver isso. Dictionary. Ah, legal, achei o dicionário de Cambridge. Cambridge é legal. Cambridge e Oxford são considerados os melhores dicionários online. Cambridge e Oxford. Abri o Cambridge aqui. E aí já vou aproveitar para fazer a busca de legends, porque tem um detalhe da aula de hoje que já vai ser o dever de casa. Então, vou até compartilhar essa tela, que aí vocês já ficam antenados para a nossa atividade de casa de hoje. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Oxford Dictionary. Vamos lá. Tá aqui, ó. Por que eu estou falando sobre legends e estou compartilhando a tela? Deixa eu tirar esse negócio aqui. Pronto. Quando eu coloco lá legends, a gente tem algumas coisas que aparecem. E aí, normalmente a gente pergunta, né? Para que serve o uso do dicionário, né? Quais são os usos? Para que a gente usa um dicionário, né? Alguém tem ideia aí das funções que um dicionário tem? Eu quero ver um dicionário. Uma ideia? Usos da palavra. Isso. Colocação. Maravilha. Usos que a palavra tem. Mais alguma coisa? Significado das Sim. palavras. Ótimo, né? Além dos usos, né, que são os contextos, os exemplos, significados. Mais alguma coisa que eu posso ver no dicionário? Tempos verbais. É isso aí, os temas, porque olha ali o que está escrito embaixo da palavra legends. Noun. O que é noun? Noun significa Agora. nome. E now com W, deixa eu até botar aqui porque confunde mesmo. Now versus noun. Muito bem citado aí o agora. Now, agora. E agora esse noun que está ali com um N, o N, ele quer dizer nome ou substantivo. Ou seja, é mais uma coisa que o dicionário me mostra, que é a classe da palavra. Se ela é um substantivo, se ela é um verbo, a classe gramatical da palavra que eu estou olhando. Então, noun vai vir ali a palavra noun, igual aconteceu aqui, ou vai vir abreviado, é a letra N. Às vezes vem V, que é do verbo. Tem dicionário que vem VB, verb. Às vezes vem ADJ, que é o adjective, adjetivo. Às vezes vem ADV, que é o adverb, advérbio. Ok? Então, eu consigo ver também qual é a classe daquela palavra que eu estou procurando. Tá vendo? Ó, já temos 3 usos do dicionário. Ó. Exemplos em que a palavra é utilizada, contexto, né? Significados da palavra, classe da palavra. Mais alguma coisa que dá para ver no dictionary? Ó, logo abaixo da palavra legends, tem um monte de letra esquisita ali, ó. Vou tentar colar isso no... Ih, não dá nem para copiar, porque ele não me deixa... Será que ele me deixa copiar? Deixa eu ver. Pronúncia. Isso, a pronúncia. Ah, ele deixou copiar. Deixa eu ver se vai deixar colar no chat. Isso aqui é muito importante. Na verdade, consegui colar. Se eu entendo, se eu conheço o alfabeto fonético, eu consigo pronunciar qualquer palavra usando o dicionário. Então, essa é uma informação importante que muita gente desconhece. Elas acham que o dicionário é só para ver o significado, mas ela me ensina também, ele me ensina como dizer uma palavra. Então, nesse caso aqui, vamos decifrar isso aí, só para vocês conhecerem. O Danilo botou ali, fonemas, isso aí. Como é que eu leio isso, né? Primeiro ponto, quando está entre barras, quer dizer que é a pronúncia, a forma de falar. Na linguagem dos fonemas aí, se uma palavra está entre barras, eu estou dizendo como que eu pronuncio.
Primeiro ponto. Próximo ponto é aquela aspa pequenininha ali. Para que serve aquela aspa? A aspa serve para me dizer qual é a sílaba tônica, qual é a sílaba mais forte. Você pode reparar, ó, que ali ele está na frente do le. Quer dizer que eu boto mais força quando eu falo legend. Eu não vou falar legend, nem legends, né, algo do tipo, é legends. O le é a stress syllable, é a sílaba tônica, então vai ter um apóstrofo na frente dele. Então, entre barras, quer dizer que é a pronúncia, eu boto apóstrofe na frente da sílaba tônica, e aí, gente, vem as palavras em si. O que quer dizer? Tem palavra até que nem é do alfabeto romano aqui. E o que quer dizer isso? No dicionário, todo dicionário, no início dele, tem um alfabeto fonético. E aí você pode aprender lá o que cada letra significa, porque ele coloca a letra e um exemplo daquele som. Existem cursos longos de 6 meses a 1 ano só de fonética. Então, por isso que eu não vou nem me propor a mergulhar nisso aqui, que a gente vai ficar um semestre só falando de fonética. Então, não é o objetivo. Porém, cabe dizer que qualquer dicionário... Deixa eu ver. Agora, aqui no momento, eu não tenho um dicionário aqui na minha escrivaninha, mas vocês podem pegar depois da aula, um dicionário que vocês tenham na casa de vocês de inglês, vocês vão ver que lá no início dele vai ter alfabeto fonético, explicando esses símbolos aqui. Essa letra que parece um 3, esse E que parece que está ao contrário, ele vai mostrar cada símbolo desses, qual é o som que expressa e com exemplos, tá bom? Então, já temos aqui uma quarta coisa, que é a pronúncia. Caramba, olha só, hein? Quanta coisa dá para ver no dicionário. Pronúncia, classe da palavra, significado, usos, né, que é contexto. Mais alguma coisa? Tem mais duas ainda, uma pista, mais duas. Sinônimos, teacher. Isso aí, sinônimos. Ele até botou ali, ó, compare, compare. Ou seja, deu palavras ali para você comparar. Ali botou myth, que é o mito, saga, que é a saga, folk tale, que é o folclore, epic, que é uma história épica, para você comparar com lenda, legends, e ver a diferença ali de sentido, qual é sinônimo, qual não é. Inclusive, ele botou lá em cima, ó, story. O que quer dizer aquele story que está ali? É justamente um sinônimo, uma lenda. É uma história, né? Se eu falo lenda da sereia, do curupira, boitatá, mula sem cabeça, são histórias que estão aí na sociedade, perfeito? Então, o dicionário também vai dar para a gente synonyms, sinônimos. Deixa eu botar aqui no chat. O quinto indicativo aqui a gente chama de dictionary entry, indicadores, né, do dicionário. Então, sinônimos, synonyms. Sinônimos. Então, agora já dá para a gente ir para o último, né, que é o sexto. Sexto indicador que o dicionário me dá. Então, recapitulando, ele me dá o uso da palavra, ou exemplos, significado, ele me dá a classe da palavra, ele me dá a pronúncia, ele me dá sinônimos, e sexto, ele me dá... Olha, esse dicionário aqui, ele deu de outra forma, esse sexto ponto, por isso que não está tão evidente de ver aqui. Ele deu na parte da pronúncia. Normalmente isso é dado na própria palavra. Inglês, britânico e o norte-americano, não. Também, mais um ponto. Mas só que esse aqui é porque esse é um dicionário online, né? E esse ponto é importante. Vou botar aqui, mas ele só se aplica a dicionários online. É UK versus US. Inglês britânico. Eu não botei isso, eu não incluí essa análise, porque ela só se aplica a esses dicionários que você pode escutar. Normalmente, nos de papel, ele não especifica o que é britânico e o que é americano, né? Mas, como a gente está justamente numa aula online, faz todo sentido especificar isso. Então, a gente tem 7 usos aqui na aula de hoje, porque eu não tinha pensado nesse, por entender que isso não aparece no dicionário de papel.
que acontece ali, ó? Tá justamente ali onde ela colocou. O que aconteceu? Na expressão, tem ali um pontinho muito pequenininho. Um pontinho. E aí, o que quer dizer esse pontinho? Quer dizer a separação, a divisão silábica. Inclusive, nos Estados Unidos é muito comum as secretárias executivas usarem um dicionário para saber como que se separa a sílaba. De tão difícil que esse assunto é considerado. Por quê que é difícil separar a sílaba em inglês? Essa pergunta é boa. Porque o inglês, gente, tem uma característica semelhante ao cantonês, semelhante ao chinês, semelhante ao árabe. Que característica é essa? O inglês é uma língua tonal, ou seja, as palavras são separadas em tons. Cada tom é uma nova sílaba. E não como no português, em que cada junção de vogal e consoante é uma nova sílaba. Por isso que brasileiro passa um aperto danado para separar a sílaba em inglês. Porque como é que a gente pensa no Brasil, né? Se tem uma vogal e uma consoante, ou tem uma sílaba nova. Só que isso não se aplica porque tem casos em que uma vogal e uma consoante não formam uma sílaba. Vou dar um exemplo aqui no chat. Acho que foi até o exemplo que eu citei na aula passada. Contribute. Contribute. O verbo contribuir, por exemplo. Contribute. Quando a gente vê pela lógica do português, quantas sílabas vai ter, né, nessa palavra? Contribute. Na lógica do português, tem 1, 2, 3, 4, 4 sílabas. Olha lá. Contribute. Ok? Só que no inglês, não. Por que no inglês, não? Porque o E final das palavras não é pronunciado. Você só pronuncia o E final das palavras em inglês quando são palavras que vieram de outras línguas. Por exemplo, noivo, em inglês, é uma palavra que vem do francês. Então, o que a gente fala? Fiancé. Aquele é pronunciado. Fiancé. Por quê? Porque não é uma palavra americana, é uma palavra francesa. Perfume. O E também aparece. Perfume é uma palavra do francês. Agora, contribute, não. Então, como que um americano fala essa palavra? Ele fala contribute. Ele para no T, porque o E não pronuncia. Então, em inglês, a palavra contribute tem 3 syllables, 3 sílabas. E aí, no dicionário, ela vai vir assim, ó. Aí um pontinho, pontinho, build. Vai vir assim no dicionário, contribute. Com pontinhos separando as sílabas. Então, o 7º ponto, né, que eu queria trazer é a divisão silábica. Divisão silábica. Então, a gente já tem aqui o nosso dever de casa da próxima aula. Nosso homework. Vou botar aqui no chat e vou botar lá no nosso caderno também. Qual é o nosso dever de casa de hoje? Nosso homework. Você vai escolher uma palavra. Choose a word. Escolha uma palavra. E retire os 7 indicadores do dicionário. Em inglês a gente fala entry, dictionary entries. A palavra entry não quer dizer indicador, não, mas acho que é o mais próximo aqui que me vem à cabeça agora. Então você vai escolher uma palavra qualquer e vai retirar esses 7 indicadores que apareceram lá para você. A divisão silábica, exemplos, né, contexto que o dicionário te mostrar. O que mais? A pronúncia. Né? E aí a pronúncia você pode escrever desse jeito aí que o dicionário mostrar. Né? Mesmo que você não conheça as letrinhas e tal. Inclusive fica como dica, né? Não é um dever de casa, mas uma dica que você veja lá no dicionário o significado dos símbolos fonéticos, porque isso vai te ajudar muito, porque vai te ajudar a falar qualquer palavra
só olhando no dicionário. Muita gente não sabe, a maioria dos alunos não sabe fazer isso, porque no Brasil, gramática, pronúncia, perdão, é considerado um tema difícil. E aí, muitos professores ficam inseguros de trabalhar a gramática em sala. Até porque muitos professores não têm uma boa pronúncia no Brasil. Eu lembro que teve um concurso para professores de inglês que eu decidi oferecer aulas de preparatório para prova oral que ia ter, professor da prefeitura aqui do Rio de Janeiro. E muita gente me procurou. Nossa, o curso bombou, assim. E eu não sabia, me surpreendeu. Eu não sabia que tantos professores eram inseguros, né, na área da pronúncia. E por que eles são inseguros? Porque os cursos não dão aula de pronúncia. Todo mundo que já fez cursinho, né, FISC, CCA, CNA, sabe disso. Você quase não tem aula de pronúncia. Os professores não dão essas aulas porque nem eles mesmos têm segurança, né, para falar sobre isso. Então, é um tema que não é muito aprofundado. Então, vai ficar como homework, escolher uma palavra qualquer e botar aqui os 7 sentidos. Vou colocar isso lá no nosso caderno. Vou até botar agora logo. Dictionary Entry. Vou botar aqui. Lembrando, gente, quem não tem o link, quem não lembra, enfim, o link do nosso caderno virtual, que a gente chama de Class Notes. Esse aqui, ó. Caso alguém tenha perdido, não tenha acesso, enfim. Esse é o caderno com as nossas anotações, nossos materiais. Mandei aqui no chat, né? E aí vocês podem usar esse caderno também na aba dos comentários para fazer atividades e para colocar perguntas, dúvidas, né? A gente até comentou isso, que a gente tem 4 meios de comunicação. É o Google Meet, né? Aula ao vivo. Esse próprio caderno, que pode usar a aba dos comentários. O Google Sala de Aula, que é a nossa plataforma de aprendizado. E também o WhatsApp, né? Que é onde a gente tem lá o grupo de avisos, tem o grupo da turma. Então, fiquem super à vontade para usar qualquer um desses espaços, ok? Bom, vamos lá então. Vou colocar aqui, ó, nesse caderno, na data de hoje, lá em cima, homework check. Lembrando que isso aqui é só um parêntese da correção daquele homework lá. Um parêntese bem grande, aliás. Aí já usei esse parêntese para já botar o homework da próxima aula. Dever de casa da próxima aula. Escolha uma palavra. E retire os 7 indicadores do dicionário. Então, vou botar aqui que indicadores são esses, para quem... O mais óbvio, né, que é o significado. Depois, exemplos. Ou contexto. Contexto em que aquela palavra é usada. Classe gramatical. A gente viu também pronúncia. Vimos divisão silábica. Vimos também se é inglês americano ou britânico. Isso aqui está caindo, essa divisão, porque hoje em dia está se falando mais inglês global. Essa coisa de americano de um lado e britânico do outro tende a desaparecer. Até porque, por exemplo, o inglês falado em Senegal é o quê? É britânico? É americano? Não. Vários países africanos, inclusive países que não foram colônia, têm inglês como língua também, como idioma alternativo. E aí, como é que você vai definir isso, né? Se é britânico, se é americano? O próprio inglês da Índia, que foi uma colônia britânica, quem já falou com o indiano sabe que não dá para chamar aquele inglês deles de britânico, não. É um inglês bem diferente, um inglês bem esquisito de acompanhar. Então, já não... Inclusive, tem gente que fala até que é colonial essa ideia de dividir o inglês em britânico e americano, que é uma coisa do colonizador e tal, enfim, uma discussão aí que ela acessa vários canais, tá certo? E por último, o 7º ponto foi sinônimos. Sinônimos da palavra, você vai olhar também no dicionário.
7 sinônimos. Nem todo, só um dicionário bom traz sinônimos, tá? Nem todos têm um sinônimo. Da mesma forma, os exemplos, contextos, a maioria dá só o significado, ainda mais se for aqueles dicionários pequenininhos, pockets, eles não costumam aprofundar muito a discussão, não. Mas, enfim, acho que vale a pena esse exercício para casa para a gente aprofundar. E aí, o homework check, vamos concluir, então, a checagem desse homework, né? Que eu abri um mega parêntese aqui, mas foi bom, porque o uso do dicionário é um tema muito importante. Inclusive, quem estava na aula passada viu que esse foi um tema da ementa do nosso curso. Vou até colocar lá rapidinho no caderno, só para relembrar que a gente falou nisso, ó, tá aqui. Eu fui enumerando alguns pontos que a gente vai trabalhar, então coloquei aqui, ó. Cognates, falsos cognates, né? Que é cognatos, falsos cognatos, que é o tema que a gente viu na aula passada e está fechando hoje. Dictionary use, que é o uso do dicionário, que a gente está agora nisso. Estratégia de leitura, já está até o texto aqui no caderno, que é esse texto aqui, ó. Quem quiser quem gostar de adiantar a matéria para ir se familiarizando, vai ser esse texto aqui, ó, Breaking News English. É um artigo que a gente vai entrar nele na aula que vem. Articles, artigo definido, artigo indefinido, tipos de artigo indefinido, enfim. Verb tenses, tempos verbais. Word formation, formação de palavras. Linking words, são as conjunções. Pronouns, pronome relativo, pronome objeto, pronome reflexivo, pronome possessivo, enfim. Mock tests, vamos ver simulados do TOEFL, IELTS, CPS, CAE, enfim. Units, as unidades são um tema muito importante, porque em inglês, por exemplo, não usam metros, usam polegada, não usam quilos, usam pounds, libras, não usam litros, né? Vão usar onça e por aí vai. Então a gente precisa entender a diferença dessas métricas, já não usam Celsius, né? Usam grau Fahrenheit. Então a gente precisa estar antenado, até porque quando você for ver um texto, aquele F, você precisa ter uma ideia do que é Fahrenheit na hora de como fazer a conversão ou até mesmo entender, né, um texto. Irregular plurals, os plurais irregulares, é outro ponto também que a gente vai abordar. Então, por isso que eu parei agora para falar de dictionary use, que esse é um tema central para quem lê inglês, ok? Bom, voltando lá à nossa correção, paramos aqui no... Deixa eu abrir aqui. Pronto. Paramos library, né? E aí o pessoal já falou que library não é livraria, mas é biblioteca. Já vimos o educated, que é instruído, novel, romance, vimos o actually, que é na verdade, vimos o legends, que é lenda, vimos eventually, que é finalmente, por fim, e vimos também attend, né, que é assistir e frequentar. Maravilha. Vamos para o próximo, então, da correção. Paramos aqui, foi a letra H. Maria goes to a particular school near her house. Então, a gente viu que particular não é uma escola particular. A gente viu que escola particular em inglês estava aqui na caixinha de cima. Esse particular é a mesma coisa que privado, que a gente chama de private no inglês britânico, não, americano, e private no britânico. Então, se particular não é particular no sentido de privado, né? Nessa caixinha, o que é particular, então? Qual é a palavra mais próxima aqui? Solitário. É isso aí. Solidário. Aliás, solidário também não. O solidário vai ter uma outra situação. Porque o particular quer dizer, tipo assim, quando você fala you have a particular voice. Você tem uma voz que é só sua. Não é igual a voz da sua mãe, nem da sua irmã. O que fica mais próximo dessa ideia de que é só sua? Especialmente. Especial. É especial ou peculiar. Tem gente que bota como peculiar também. Tem gente que gosta de
enfeitar mais o pavão, fala sui generis, né? Para usar uma expressão aí do latim, quem gosta de impressionar. Você tem uma voz sui generis, caramba. Então é isso, né? Quando é muito específico. Então essa é a ideia do particular no inglês, ok? Então esse era o significado aqui, em oposição a público, público-privado. E aí a gente vai para o penúltimo. My new girlfriend is a stranger. She was born in Italy and came to Brazil last month. Né? Ele quis dizer que a minha namorada é uma estrangeira, stranger. Só que stranger não é estrangeira. A gente viu aqui na caixinha em cima que estrangeira era essa palavra aqui que eu marquei, foreigner. O G é mudo, né? Então a gente não fala foreigner, foreigner, estrangeira. E aí, como que eu digo, então, o que quer dizer esse tal de stranger, né? Já que não é estrangeira. Qual é o sentido aqui da caixinha para stranger? Conhecido. É isso aí, estranho no sentido de desconhecido, não é estranho no sentido de feio, né? Desengonçado, é no sentido de desconhecido. Quando é estranho no sentido de esquisito, se for cafona, a gente usa a palavra tacky. E se for estranho no sentido de desengonçado, aí é odd. ODD, odd. Ok? Perfect. Agora vamos para a última, né? The last. A última palavra do nosso exercício. She's sympathetic. You surely like her the minute you start talking to her. Então a ideia é, ela é simpática, você vai gostar dela no minuto que você começar a falar com ela. The minute you start talking to her. E aí a gente viu que lá em cima, que simpática é nice. Nice, inclusive, é a mesma palavra para legal. Simpático, nice. Então, se sympathetic não é simpática, porque simpática é nice, o que quer dizer sympathetic, então, nessa caixinha? Alguma ideia? Você fala assim, eu sou simpático ao casamento gay, ao voto livre, à legalização do aborto, e aí? O que é esse sympathetic? Solidário. É, quando você é solidário a uma causa, né? Sou solidário ao casamento gay. I'm sympathetic to gay marriage. Sou solidário a, sei lá, voto livre em vez de voto obrigatório. I'm sympathetic to free vote. E por aí vai. Então, solidário no sentido de solidário a uma causa. Não é esse solidário que é legal com todo mundo, prestativo, não. Que aí é outra palavra. A gente vai estudar, inclusive, essa palavra na nossa aula de prefixos e sufixos, né? Help é ajuda. Quem ajuda todo mundo é helpful. Esse sim é o solidário, prestativo, a pessoa que está sempre ali disponível. Isso é solidário no sentido de tá ali para quem precisa, ok? Maravilha. Então a gente fechou aqui esse uso essa atividade dos false cognates. Vou deixar uma segunda atividade para vocês aprofundarem, até porque teve gente que perdeu essa no primeiro dia. Então, ó, botei aqui. Pronto. Deixa eu botar o link dela no nosso caderno. Pronto. Então, vou botar aqui, ó, exercise, exercício de falsos cognatos. Segundo exercício. E aí, quem quiser fazer, pode fazer no seu tempo e tudo. Quem tiver dificuldade, aí é só me falar que a gente dá uma olhada junto. False cognates. Falsos cognatos. Pronto, botei lá em cima. E aí, ícone. Pronto, tá assim, ó. False friends exercise. Você vai
Você vai clicar, vai aparecer um PDF com várias questões para você assinalar qual é a palavra correta, né? Deixa eu tentar aqui compartilhar a tela só para explicar, que às vezes pode surgir alguma dúvida, né? E para prevenir isso, a gente já vê logo junto, que aí não tem erro. Pronto, estou ampliando aqui. Pronto. Vou compartilhar aqui a tela. E vou mostrar essa atividade, como é que ela funciona. Ok. Então, o enunciado, está aqui em cima, está dizendo assim: fill the gaps by choosing the most appropriate answer in brackets. Então, preencha as lacunas, fill the gaps by choosing, escolhendo the most appropriate, a mais apropriada answer in the brackets, resposta em parêntese. Então, primeiro, é um falso cognato que nem é do inglês, na verdade, do português, aliás, é um falso cognato do espanhol. Que ele botou pregnant e botou embarrassed. Did you know that Chrissy got on holiday in Ibiza? Você sabia que a Chrissy engravidou nas férias em Ibiza? E aí ele botou embarrassed e pregnant. Por que eu falei que é um cognato do espanhol? Porque no espanhol, grávida é embaraçada. E no inglês, grávida é pregnant. Ou seja, embarrassed só confunde a galera que fala espanhol. Nós não, acho que pra gente não é... Não tem como confundir embarrassed com grávida. Mas para quem fala espanhol, sim. Porque grávida é embaraçada para eles. Então, você vai ver qual a resposta mais adequada e vai sublinhar ou escrever na linha. Ou quem preferir pode usar um papel para isso, ou o próprio Google Docs lá. Enfim, que for mais tranquilo para vocês. Vocês vão fazer essa mesma coisa com todos esses pontos aqui, até o 23. É mais uma prática, tá bom? Não vou, tanto que eu não vou nem cobrar esse, eu vou cobrar só o do dicionário. Mas acho super válido fazer. A gente pode, inclusive, tirar dúvidas, né? Não corrigir um por um, mas a gente pode ver os números que o pessoal tiver dúvida, a gente pode dar uma checada no início da próxima aula, ok? Então, aqui acho que a gente já deu um bom panorama de false friends. Esse é um assunto fundamental para a gente ver, porque 70% das palavras, em média, nos textos, são de origem latina, como é o caso do português. Então, faz muita diferença a gente já está conhecendo falsos cognatos para não confundir o sentido das leituras. Ok? Então, esse vai ser o segundo exercício de apoio, mas o dever de casa mesmo é esse que eu falei do dicionário, né, que a gente viu aqui. O sentido, né, da palavra legend. Vou até voltar aqui nessa tela. Vocês vão fazer uma coisa bem parecida com a que está feita aqui. A palavra e tirar, né, a classe gramatical, a pronúncia, a definição, sinônimos, exemplos, divisão silábica e se é um inglês americano ou britânico. Eu vou colocar essa atividade em forma de link lá no Google Classroom, que fica mais fácil no Google Sala de Aula de visualizar o dever de casa quando ele está naquela aba atividades. Muita gente, inclusive, clica lá e não vê nada, acha que não teve atividade. Eu vou parar de passar atividade em forma de tópico. Até porque o tópico, se muita gente escreve, o tópico vai descendo e some. Então, a aba das atividades é mais adequada. Vou colocar lá um Google Forms para vocês colocarem os sentidos, né, que vocês acharem da palavra escolhida. Ok? Então é isso, né? Se alguém tem dúvidas sobre o dever de casa, sobre o que a gente viu hoje, alguma pergunta antes de eu encerrar a gravação? Ó, recapitulando, eu botei o link da lista de presença no início da aula, coloquei de novo aqui no chat, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou pelo Google Sala de Aula, ou pelo documento lá na aba dos comentários. E aí na próxima aula a gente corrige essa atividade e fecha esse material e já vai para o próximo tema, né? Que a gente vai ver o texto, estratégias de leitura. Vamos ver scanning, skimming,
Vamos ver extensive reading, que é a leitura extensa, e intensive reading, a leitura intensiva. Vamos ver essas 4 estratégias de leitura naquele artigo do Breaking News English, que já está lá no caderno, link. Então, quem quiser já pode ir lendo o artigo para ir se familiarizando, que eu acho que a gente vai ficar umas 2 aulas naquele documento, porque ele é muito profundo, tem muito vocabulário ali. É uma matéria retirada de jornal, então é muito importante para ampliar nosso dicionário, o nosso banco aí de vocabulário, ok? Então, na próxima aula, então, a gente se encontra para fechar aquele material jornalístico, ok? Qualquer dúvida, só manda mensagem pelo WhatsApp, Google Classroom ou por e-mail, ok? Então, a gente se encontra 3h30 na quinta-feira. Obrigado a todos, até lá. See you. Goodbye. Bye-bye, Fernanda. See you. Tamo junto. Valeu. Bye, Beatriz. Teacher, Ah, eu tentei agora pelo outro e-mail, mas ele também é institucional. Eu não tenho nenhum da Google que não seja institucional. nossa, só tem e-mail institucional. É, Beleza. Tudo bem, eu posso. Você pode mandar o dever de casa pelo Google Docs, que é o que a gente usa. Você pode ir lá nos comentários botar um link para o Docs onde você responder, tá bom? tá. Mas aí eu também não vou ter acesso ao vídeo, as coisas, né? Porque vai estar tudo na. Não, vai estar tudo nesse Docs que a gente usa em sala, que é o link que eu botei no chat. Ah, é que você colocou agora, né? Que você colocou esse PDF dos falsos cognatos. Isso. Na verdade, a plataforma basicamente é para a gente interagir, mas você já tem acesso ao WhatsApp, que a gente também interage por lá, então você não vai perder nada, tá bom? Tá bom, então. Obrigada, viu? Maravilha. Tchau, Tchau, tchau. tchau.